Estamos ao vivo no YouTube do Conecta Startup Brasil. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste no YouTube. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a quem está entrando aqui no Zoom. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos aguardar o pessoal entrar que a gente já começa nossa palestra de hoje. O pessoal do YouTube vai dando seu like aí para aparecer mais ali. Isso mesmo, isso mesmo. Quem está nos assistindo no YouTube, dê o seu like. Já se inscreve no canal do Conecta também, porque teremos muito conteúdo no nosso YouTube para já receber todas as notificações. Muito boa tarde a quem está entrando aqui no Zoom. Sejam bem-vindos. Boa tarde às nossas startups que também estão presentes, as empresas que participam do programa, demais atores do ecossistema. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Hoje teremos o webinar sobre cultura de inovação com Ricardo Iog. Só um momento que já começamos. Quem nos assiste pelo YouTube, compartilhe o link com sua rede de contatos para que o máximo de pessoas possa ter acesso a esse conteúdo rico que será tratado daqui a pouco. Muito boa tarde a quem está entrando, sejam bem-vindos. Só dar mais um minutinho para o pessoal ir entrar que a gente já começa. Boa tarde, pessoal, vamos entrando. Muito boa tarde. Muito bacana, o pessoal está entrando aí, olha aí. O pessoal está dando boa tarde. Não, Flávia, está com som. Acho que está todo mundo com som, né? Está todo mundo ouvindo, ok. Verifica a sua saída de áudio, Flávia. O Thomas já falou que o som tá ok lá. Maravilha. Só mais alguns momentos e a gente já começa. Daqui a pouco, nosso palestrante vai se apresentar. Muitos de vocês já conhecem o Ricardo Iog, uma atuação relevante no nosso ecossistema. Boa tarde a quem está entrando. Boa tarde a quem está nos acompanhando no YouTube. Dando 5 minutos de tolerância e a gente já começa o nosso conteúdo. Aí o Thomas falando sobre o som. Obrigado aí, Thomas, pelo feedback. Obrigado, Thomas. Muito boa tarde a quem está entrando. Sejam bem-vindos. Boa tarde mais uma vez. Vamos lá, né? Pessoal, boa tarde. Boa tarde a quem está no YouTube, quem está nos acompanhando pelo Zoom. Hoje, um dia muito especial para nós do Conecta Startup Brasil. Hoje, trazendo um conteúdo especial que é a cultura de inovação, voltado tanto para nossas empresas do programa, quanto para nossas startups e também para o ecossistema. É uma missão do Conecta Startup Brasil fomentar a cultura de inovação no nosso ecossistema. Por isso, a gente está trazendo o Ricardo Iog hoje para falar sobre esse tema tão importante. Ricardo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Conecta. Obrigado, Ecossistema, por estarem aqui. Vai ser uma tarde super legal. Obrigado, Ricardo. Pessoal, só para explicar como vai ser a dinâmica hoje, tá? Nossas startups já conhecem o nosso formato. A gente primeiro tem os primeiros 40, 45 minutos de conteúdo do Iog. Ele vai
trazer todo o conteúdo dele. Depois, nos 15 minutos finais, a gente abre para perguntas e respostas e para interação com os participantes, tá bom? Então, o Yogi vai começar com o conteúdo. Bola tá com você, Yogi. Até mais. Daqui a pouco eu entro para dar o suporte nas perguntas. Legal. Obrigado, Rafael. Grande parceiro do ecossistema, né? A gente já tem se encontrado aí várias vezes nos encontros, nos eventos do Conecta. Queria também dar boas-vindas a todos vocês. É super bom estar aqui entre amigos, né? A gente já está vendo alguns amigos aqui participando desse webinar. Agradecer também, né, a Softex, CNPq, a BDI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o super apoio que vocês estão dando para o ecossistema de inovação, super importante isso. E eu hoje vou falar de um tema, né, que vocês já devem estar começando a ver a minha tela. A ideia é falar sobre cultura de inovação. O Conecta faz um trabalho aí super legal, super importante na questão do desenvolvimento do ecossistema de startups. E a gente tem um desafio, né, que é essa questão da cultura de inovação para fomentar e aumentar a interação dessas conexões startup-indústria. Bom, esse material eu já conversei com o Rafael, os inscritos aí depois vão estar recebendo esse material, então, material é de vocês, fiquem à vontade para usá-lo e que possa ajudar vocês também, dentro das suas organizações, a fomentar a cultura de inovação. Tá? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Essa é a forma meio diferente que eu faço minha apresentação. Eu sou um engenheiro automobilístico, né, que se formou na Faculdade de Engenharia Industrial, em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Mas eu sempre fui um nerd, antes de existir o termo nerd, né? Então, eu sempre gostei de tecnologia, trabalhei muito com tecnologias emergentes. Uma das tecnologias que ajudei a trazer para o Brasil e disseminar foi a impressão 3D lá no final da década de 90, né, 1990. Segui uma carreira mais de executivo depois, virei head de uma multinacional americana na área de tecnologia para a América do Sul. Decidi fazer meu sabático, então, em janeiro de 2009, comunico que em dezembro daquele mesmo ano eu ia sair da companhia para fazer o meu sabático, criei um plano de transição para, enfim, preparar a organização e o meu sucessor. E esse meu sabático, eu criei esse novo ciclo da minha carreira, onde tem a ver um pouco de give back por tudo que eu consegui na minha carreira também com inovação, com tecnologia, apoiar o ecossistema de inovação. Então, hoje eu sou membro da agência PUC-Rio de Inovação, sou professor convidado da FIA, FGV e IBMEC, tenho colaborado em alguns movimentos do próprio ecossistema, então, alguns projetos com o Ministério de Tecnologia, Ministério da Economia, com a ANPEI, agora recentemente voltei para a ANPEI, né, que é a Associação das Empresas Inovadoras, e eu desenvolvi um framework de inovação num projeto da FINEP, que era o NAGE, o Núcleo de Apoio e Gestão e Inovação. Esse framework, se você botar framework de inovação e IOG, rapidamente você encontra, é um modelo aberto, qualquer organização pode estar usando. Tá? Enfim, eu falei da minha formação, então eu sou engenheiro pela FEI, fiz uma especialização em comunicação com o mercado na SPM, meu MBA na Fundação Getúlio Vargas, meu mestrado no IBMEC, fiz uma imersão no ecossistema sueco através do Swedish Institute e eu tenho agora a formação também de conselheiro pela Fundação Dom Cabral, onde atuo também como conselheiro do programa Tracker. Né? Isso é um pouquinho do que eu falo hoje, inclusive para qualquer profissional, independente de sua área, do conceito do lifelong learning. A gente tem que manter uma educação continuada ao longo da nossa trajetória profissional. Então, até para incentivar vocês, né, que a gente precisa estar constantemente se atualizando, trocando informação,
É assim que, e não necessariamente, às vezes, é por um programa de educação formal, mas, enfim, até por webinars como esse, faz parte de um lifelong learning aí. Então, espero que possa gerar insights, a gente possa ter uma tarde super legal, né? Eu vou fazer minha apresentação, depois eu vou até tentar acelerar um pouco a minha apresentação para fomentar as perguntas. Ao longo da minha apresentação, você tem alguma pergunta, coloca lá no seu chat. Quando a gente fechar aqui essa apresentação, eu e o Rafael, a gente vai fazer um ping-pong para poder cobrir essas dúvidas, questões de vocês aí. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso, quando falar dessa cultura de inovação, é importante contextualizar qual que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Talvez cultura de inovação há 100 anos atrás era uma coisa e a cultura de inovação hoje tem uma nova abordagem, uma nova visão. Então, e nesse mundo mais recente, a gente vive um mundo onde a gente começa a perceber os ciclos disruptivos cada vez menores, né? Isso se deve também ao que a gente chama da Lei de Moore. Moore foi o cofundador da Intel, que lá na década de 60, 1960, ele disse que os processadores, os computadores iriam dobrar o poder de processamento. Dobrando o poder de processamento, a gente tem essa curva exponencial, né? Onde a gente vive uma rápida aceleração dos desenvolvimentos tecnológicos, das mudanças, inclusive sociais, que a gente vive. Eu costumo dizer que as nossas gerações aqui, né, de você que está vendo pelo YouTube, você que está aqui pelo Zoom, as nossas gerações somadas, aqui, as nossas gerações, a gente viu muito mais mudança no mundo do que 10, 20, 30 gerações passadas, né? Então, cada vez mais são ciclos disruptivos que começam a acontecer e a gente, às vezes, nem percebe que isso está acontecendo, né? Eu sempre falo, se a gente pegar uma pessoa do século XVI com uma pessoa do século XVII, talvez ia ter poucas mudanças de um século para o outro. Se a gente pegar início do século XX para o início do século XXI, é um outro mundo, é uma outra dinâmica, né? Muito acelerado por essa curva da Lei de Moore. Uma coisa também que é interessante, que nesse mundo mais acelerado que a gente está vivendo, a gente também começa a enxergar o que eu chamo dos meteoros digitais, né? E aí a gente está falando também de startups. O tempo que startups demoram, às vezes, para entrar na lista das 500 maiores empresas do mundo, né? Então, se eu pegar o Google, demorou 8 anos. Ela nasceu em 8 anos, já era uma das 500 maiores empresas do mundo. Facebook demorou 5 anos. Tesla, 4 anos. E o interessante, quando eu falo de Tesla, quando a gente fala de carro elétrico, a Tesla é a grande referência e não as empresas tradicionais da indústria automobilística, né? Isso tem a ver muito de você entender a dinâmica desse mundo que a gente está vivendo, né? Que a Tesla entendeu o cenário e surfou bem essa onda. E aí a gente vai com essa curva até chegar a essa empresa chamada Oculus Rift, que é uma empresa de óculos de realidade virtual, tecnologia que a Samsung usa naqueles óculos VR. Ela demorou exatos 18 meses. 1 ano e meio depois que ela nasceu, ela estava na lista das 500 maiores empresas do mundo. Isso significa que a próxima empresa a entrar nessa lista ainda não existe. Ou está dentro do programa Conecta da Softex. Então, o mundo está mais disruptivo e permite esse tipo de coisa que no passado era quase que impensável. Agora, outra coisa interessante é que quando você pega a primeira lista das 500 maiores empresas do mundo, lá de 1950, 80% das empresas listadas naquela primeira lista não está mais lá. Isso significa que empresas que não abraçarem a cultura de inovação estarão fadadas a desaparecerem. Não é porque você está na lista das 500 maiores empresas do mundo que você vai permanecer lá ad eterno. Então, e isso tem a ver com essa sensibilização da importância da cultura de inovação dentro das organizações daqui para frente. Uma coisa interessante nessa linha do tempo, pegando de 2011 até julho de 2015,
É muito legal você ver aqui. Aqui são o surgimento de unicórnios, né? Aquelas startups que valem mais de US$ 1 bilhão. Se você perceber, até janeiro de 2014, era uma ou outra que aparecia no mundo, né? Então, apareceu o Airbnb aqui, o Dropbox aqui, o Spotify aqui, Evernote aqui, SpaceX do Elon Musk aqui, enfim. Agora, perceba o que acontece a partir de janeiro de 2014. A densidade de unicórnios que começa a aparecer no mundo. Primeiro, então mostra que o cenário mudou e começa a ser favorável às empresas baseadas em tecnologia, né? Os unicórnios são muito baseadas em tecnologias emergentes. Mas isso também significa que a tecnologia está acessível. Então, a tecnologia antes, no passado, você tinha que trabalhar, interagir com grandes organizações para buscar tecnologia de ponta. No mundo que a gente vive hoje, a tecnologia está muito mais acessível. Então, é importante, não é a questão da tecnologia, é saber o que você vai fazer com a tecnologia. E isso tem a ver com a cultura de inovação. Empresas que relutaram e experimentaram novas tecnologias acabaram sofrendo e entrando, inclusive, em concordata, porque elas não entenderam a dinâmica desse novo mundo. Empresas tipo Netflix, que começaram, e percebam que Netflix não era uma startup, mas era uma pequena videolocadora que ousou enfrentar toda a poderosa Blockbuster, entendeu que tinha uma tecnologia chamada internet e começou a experimentar essa tecnologia. E hoje é um dos grandes players que a gente tem na parte de streamings de vídeo. Então, você não entender essa dinâmica da nova economia, das mudanças do ambiente externo, você vai ter um ambiente muito mais conservador e, eventualmente, vai acontecer alguns desafios maiores para a sua organização sobreviver nesse mundo mais disruptivo. E para aqueles que acham que tecnologia demora para ser adotada, é super interessante essas informações aqui. Aqui mostra tecnologias e o tempo que demorou para chegar a 50 milhões de usuários. Um telefone demorou 75 anos, um avião 68 anos, o carro 62 anos, o rádio 38 anos, TV 14 anos, internet 4 anos, Facebook 3 anos e meio, Twitter 2, e a carinha que está aqui é do Angry Bird, 35 dias. E esse recorde de 35 dias já caiu porque Pokémon Go já atingiu o número de 50 milhões de usuários em 2 semanas. Então perceba que nesse mundo também mais tecnológico, que está acessível, os usuários estão adotando as tecnologias de uma forma muito mais rápida também. Isso provoca isso que todo mundo chama de transformação digital. Mas o grande problema da transformação digital é que as pessoas acabam confundindo transformação digital com mecanização, automação de processos que já existem. O grande motivo de transformação digital existir é para você redesenhar, repensar, reinventar os processos atuais e não simplesmente fazer uma pura melhoria contínua no processo atual. Então, eu costumo dizer que é necessário você fazer o creative destruction, talvez destruir o modelo do processo atual para tentar reinventar, para fazer algo com 10, 20, 30 vezes com maior eficiência, maior eficácia, com um valor percebido por seu cliente muito maior do que os modelos tradicionais. Então, enxergar que transformação digital não é uma automação, mas é exatamente criar quase que uma disruptura também dos modelos atuais, de processos, de modelos de negócios dentro da sua organização. Isso provocou, né, o uso, né, e assim, qualquer apresentação hoje que você assiste, alguém vai falar do VUCA, né, um mundo mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. O interessante, né, e aí vem
o lado acadêmico da história, é que o conceito VUCA nasceu durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, numa iminência de uma guerra nuclear. Então, a expressão foi cunhada, né, pela área de defesa dos Estados Unidos, pelos militares, para eles falar o momento que estavam vivendo, né? Óbvio que quando a gente enxerga o mundo que a gente vive hoje, nós nos apoderamos dessa expressão e a gente usa hoje dentro do mundo corporativo, né? Então, esse mundo VUCA, que todo mundo fala, às vezes as pessoas não costumam exemplificar. Então, o que eu fiz? Eu tentei criar aqui alguns exemplos do que significa o mundo VUCA. Então, esse mundo VUCA, aqui tem um anúncio quando a Amazon Prime, né, que é aquele pacote da Amazon que prioriza a entrega das compras feitas pela plataforma Amazon. Você tem acesso à parte de músicas da Amazon, dos vídeos da Amazon. Ela criou um produto onde ela não estava enxergando só o varejo, mas ela usou isso para se entrar com outras soluções, né? Competindo com Netflix, competindo com Spotify também. Só que olha só o que aconteceu. Quando ela anuncia o Amazon Prime no Brasil, as ações dos varejistas caem na Bolsa de Valores, né? Então, às vezes, o meteoro digital entra no seu ecossistema e dá uma chacoalhada naquilo que era muito bem, vamos dizer assim, bem equilibrado de alguma forma. Quem iria imaginar que uma Toys R Us, a maior loja de brinquedos do mundo, ia fechar? Está tentando voltar agora num outro formato, mas não é mais aquele grande loja física de brinquedos. Aconteceu com Toys R Us o que aconteceu com Blockbuster, né? Não enxergou as mudanças e se apegou ao modelo tradicional. Isso tem a ver com cultura de inovação. Você vê uma notícia, por exemplo, essa que o presidente do Bradesco diz que o Nubank é uma ameaça. Então, um super importante banco, player do mercado financeiro brasileiro, presidente da organização, diz que ele não está citando os outros bancos, mas ele está citando uma startup, uma fintech, como uma ameaça para eles. E ele entende que essa fintech tem a agilidade, tem uma cultura de inovação mais dentro do seu DNA, que isso é um desafio que essas instituições maiores precisam começar a ter. Outro exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Embraer estava com uma parceria com a Uber para fazer um Uber voador, né? Um protótipo conceitual já foi lançado em edições anteriores da Consumer Electronics Show em Las Vegas e se promete aí para os próximos anos o primeiro protótipo funcional. Então, Embraer, uma companhia fabricante de aviões, aeronaves, indo para a área de mobilidade aérea urbana. O que significa tudo isso é que aqueles divisões de segmentos de mercados muito bem determinados no passado, começa a criar uma área cinzenta. Minha organização hoje pode ser de e-commerce, pode ser de streaming de vídeo, pode ser de streaming de música. Minha companhia fabricante de aeronaves, ou pode se enveredar para outras unidades de negócio. Ou então essa notícia, né, que ações de Netflix e Disney sofrem queda com o anúncio da Apple. A Apple também anunciou que vai ter a sua plataforma de streaming. Ou seja, segmentos de mercados bem definidos, nesse mundo VUCA, não existe mais. Então, a minha empresa tradicional, centenária num segmento de mercado, ou ela começa a entender que ela precisa também buscar outros segmentos de atuação, ou o mercado dela será invadido por algum meteoro digital. Tá? E aí vem o que é necessário para uma organização entender? A mudança da velha economia para a nova economia. Na velha economia, a gente falava de competição. Você buscava matar o seu concorrente.
Na nova economia, você busca parceiros, por exemplo, startups, para você criar um diferencial dentro da sua organização. Na velha economia, tudo era regido pela base da desconfiança. Na nova economia, você começa a estabelecer confiança entre os seus parceiros e atores da cadeia de valor. Na velha economia, ter um bom produto bastava. Hoje, na nova economia, você precisa ter uma experiência diferenciada. Alguém que tem um bom produto, com a melhor experiência, vence quem tem o melhor produto. Hoje, você precisa ter um bom produto com a melhor experiência, não simplesmente ter o melhor produto. Você buscava a massificação. Hoje, com as tecnologias da indústria 4.0, permite a personalização e a customização. Você tentava fazer tudo dentro de casa. Isso é inovação fechada. Pelo mundo tão disruptivo que nós temos, não dá para fazer tudo sozinho dentro de casa. Você precisa desenvolver parceiros estratégicos de inovação. Isso é inovação aberta. Você focava no transacional. Quanto é que você paga por esse mouse? E hoje as organizações querem estabelecer relacionamento de longo prazo com seus clientes. Nós nem mais chamamos de clientes, chamamos de comunidade. A sua organização quer desenvolver uma comunidade. Essa comunidade, inclusive, vai defender a sua marca, a sua organização, quando algum usuário de uma outra marca concorrente atacar a sua. Né? Exemplos que eu dou comunidade Harley-Davidson. Para essa comunidade, a tecnologia é um ponto importante, mas não é o essencial. Né? Então, tem todo um novo contexto onde não é tão relevante ter o melhor produto. Eu preciso ter um bom produto com a melhor experiência. Isso é o que está direcionando, dirigindo a nova economia. Com isso, pessoal, o que está acontecendo é um grande efeito manada. Nunca se falou tanto a palavra inovação. Mas o problema é que se fala e não necessariamente as pessoas estão fazendo da forma adequada, planejada, estratégica que deve o tema. Então, esse efeito manada faz. Se todo mundo está fazendo hackathon, eu também vou fazer. Se todo mundo está tendo relação com startups, eu também vou ter. É importante entender que, se você não desenvolver a cultura de inovação antes, esse efeito manada vai ter pouco efeito dentro da sua organização. Tá? E aí eu faço uma brincadeira sempre, né? Você precisa ser um ator dentro do ecossistema de inovação. Trabalhar em rede. O grande problema é que as pessoas chamam de ecossistema o que ele tem dentro da empresa. Então, para mim, isso é um ecossistema de inovação. O ecossistema é muito maior que a sua organização. E as pessoas falam, não, porque o nosso ecossistema, você é um nó da rede, você não é o ecossistema. Né? E quando acontece isso, eu uso o termo ecossistema de inovação. O grande segredo é exatamente isso, o poder de conexão, de troca, de experiência, é o que a gente está fazendo aqui, né? As experiências que eu tenho, né, colaborando com o Conecta, né, eu e o Rafael já tivemos várias reuniões lá em Brasília, e é um processo de entender que a gente precisa aumentar o nosso ecossistema de inovação, para ele se tornar mais forte, relevante, e aí a gente também vai ser um nó importante dentro dessa rede. Outro ponto importante é que inovação, a base do conceito de inovação, eu sempre falo assim, você tem uma ideia e você quer chegar numa inovação. A ideia, inicialmente, tem muito risco e tem zero valor. Conforme essa ideia começa a se materializar e começa a virar um produto, um serviço, uma solução, o risco diminui, o valor aumenta. Então, aí você tem a inovação. O grande problema é que tem muito empresário, muito CEO que fala de inovação e não quer ter risco. Não existe. Você é parte do conceito que algum risco dentro do processo de inovação vai acontecer. Vou dar um exemplo. Facebook pagou 19 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Por quê? Pegou a tecnologia aqui, ó.
no final. Agora, se o Facebook tivesse talvez investido numa fase mais inicial do WhatsApp, talvez tinha pago um valor menor, mas teria um pouco mais de risco. E aí a pergunta é, como que eu faço, então, Iorg? Depende da sua organização, depende do apetite de risco que a sua organização tem. Então, empresas mais abertas a risco vão começar a investir em ideias que estão aqui na sua fase de early stage, que a gente fala, né, na fase inicial. Empresas mais conservadoras vão pegar a tecnologia aqui no final, mas tem que entender que o risco é menor, mas o preço que vai pagar é maior. Então, é um desenho simples, mas esse é o que vai reger todo o relacionamento. Não existe eu quero algo barato com zero risco. Você não está falando de inovação. E aí, a gente tem um grande desafio dentro das organizações, o Conecta, o Inovativo. A gente tem vários programas de apoio e incentivo de desenvolvimento das startups e conexão com a indústria. O grande problema não é aí. O grande problema é o que vem depois. Na hora de formalizar uma parceria, perceba que assim, uma startup, uma universidade, num processo de inovação, são parceiros, não fornecedores. Fornecedor é o que te entrega aquilo que vai para a tua linha de produção. Startups, centros de pesquisas, laboratórios são parceiros estratégicos para desenvolvimento de inovação aberta. O que você não pode é tratar esses parceiros como fornecedores. E é por isso que eu chamo lá dos innovation killers que existem dentro das organizações. Misturam as coisas. Você precisa ter um modelo contratual específico para fazer relação com startups, com academia, para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Você tem que ter procedimentos na área de suprimentos específicos também. Os innovation killers, como eu caracterizo innovation killers? São aqueles que querem POC gratuita, prova de conceito gratuita, que quer um super desconto nos valores colocados ou pela universidade ou pelas startups. Eles querem usar os procedimentos de pagamento de fornecedor e tanto a academia como a startup não tem fôlego para fazer isso. Então, os innovation killers eu chamo até de homicídio culposo. Não tem dolo, não tem intenção, porque as pessoas não sabem. Eles não estão fazendo isso de má fé. Eles fazem porque eles não têm a cultura de inovação. Então, eu espero que vocês ajudem os innovation killers, gerando capacitação, treinamento, formação dessas pessoas para que eles possam ajudar o ecossistema, ajudar a sua organização. Eu escuto muito a frase: estou aqui para defender os interesses da minha organização. Meu amigo, você não está. A médio e longo prazo, você está fadando a sua organização a morrer igual a Blockbuster, porque você está inibindo a inovação. Tá? Quem quiser depois, isso daqui, inclusive, é um artigo que eu escrevi, está lá no LinkedIn. Se vocês procurarem no LinkedIn, vocês vão encontrar. E eu faço uma tabela enorme das diferenças de projetos de inovação e de processos de produção. Tá? Parceiro de inovação é diferente de fornecedor. Não se faz POC gratuita. Outro ponto, como existem riscos, então o erro, a falha é compartilhada entre as partes. Isso é parceria. Né? O erro também é uma fonte de aprendizado para não se errar mais. Então, o projeto de inovação olha um erro como uma fonte de aprendizado. Quando você olha para processos produtivos, aquilo que está na sua linha de produção, não pode errar, você pode colocar lá os seus penalties lá baseado nos seus SLAs. Mas o importante é diferenciar isso. São processos diferentes que exigem modelos contratuais e procedimentos diferentes. Né? Depois, quem quiser, olha, e eu tenho essa tabela super detalhada nesse artigo lá do LinkedIn. E um ponto super importante, pessoal, é
criar uma orquestração dos projetos de inovação. Por quê? Eu tenho visto muito projeto de inovação por departamento. E, coincidentemente, 2 ou 3 departamentos, ou até por regiões geográficas, estão fazendo a mesma coisa. Isso é tempo e recurso disputado para fazer a mesma coisa, em vez de criar uma sinergia de uma colaboração maior. Então, eu tenho falado muito sobre governança de inovação dentro das organizações e criar um planejamento estratégico de inovação corporativo, né? Então, por acaso, esse é o framework de inovação que eu citei lá atrás, né? Que foi, como eu usei, ele foi desenvolvido num projeto da FINEP, usando recurso público, eu achei por bem deixar o framework aberto para qualquer instituição poder usar. Então, e aí você vai perceber que quando você fala de um planejamento estratégico, envolve inclusive o conselho de administração, talvez até formando um Innovation Board, um conselho consultivo de inovação, de atores externos à organização. Você criar um comitê de inovação que vai multidisciplinar, não estou falando de uma área, estou falando de um comitê de inovação que atua junto ao conselho de administração da empresa para criar um modelo de orquestração. Eu não vou detalhar aqui o framework, né? Mas o framework tem esse objetivo de alinhar o planejamento estratégico da organização com as iniciativas de inovação para que eles entrem no funil de inovação e retroalimentem o sistema, gerando uma cultura de inovação. Então, e aí tem aspectos de gerar sinergia entre departamentos e áreas, usar os conceitos de design sprint, por exemplo, usar métodos ágeis para o seu gerenciamento, usar lições aprendidas para aproveitar o erro como fonte de aprendizado, reconhecimento dos colaboradores que ajudaram nos projetos de inovação para gerar mais cultura de inovação e criar esse ambiente também integrado com startups e academia também, para a relação com as universidades. Para esse tipo de projetos de inovação, eu fomento um organograma circular, não o organograma hierárquico departamentalizado das organizações. Você cria squads multidisciplinares, focados em processos, focados em holacracia, e o epicentro de um organograma circular para projetos de inovação é o cliente. Ele é o motivo que a organização existe. Sem ele, a nossa organização jamais iria existir. Então, se você olhar um organograma hierárquico, não existe a presença do cliente. Ele não remete à importância do cliente e o foco da organização em cima dele. Então, o organograma ali, circular é uma inspiração para os projetos de inovação. Eu espero que um dia as organizações comecem a usar o organograma circular, inclusive substituindo o organograma hierárquico. Mas isso vai demandar tempo, enfim, são mais de 100 anos nessa estrutura, né? Muito evolução industrial de Taylor, Fayol. Mas eu espero que você, iniciando o uso do organograma circular para projetos de inovação, um dia ele possa também ser usado para toda a organização, tá? Outro ponto que eu quero trazer dentro dessa cultura de inovação é que a cultura de inovação tem que olhar não só para dentro da organização, mas também para a sociedade. A organização está dentro de um contexto maior, que é a sociedade. Então, a organização precisa olhar o tripé de sustentabilidade, né, que é o driver econômico, social, ambiental, né, e enxergar também a importância de como que a organização está contribuindo para criar uma sociedade melhor. Existe um conceito chamado Sociedade 5.0, que nasceu no Japão, né, isso em 2016, estamos falando 4 anos atrás, muito recente, onde se fomenta as organizações com esse conceito de olhar para a sociedade. Ela é um ator dentro da sociedade. E o que acontece também hoje é que a sociedade tem um peso muito, muito forte dentro dos impactos de uma organização. Alguma organização que usa mão de obra infantil, enfim,
algum tipo de escândalo, impacto ambiental, a sociedade reage de uma forma muito forte também. Então, é importante que a organização enxergue dentro da sua cultura de inovação a importância de estar conectado com a sociedade. E aí, quem quiser também, tem um artigo também no LinkedIn sobre Sociedade 5.0, como que ele pode gerar esse ganha-ganha da indústria e da sociedade também. Tá? Aqui eu estou trazendo para vocês o conceito de distrito de inovação. Né? E, de novo, aqui já olhando para a regionalidade, para o ambiente geográfico onde a organização está. Aqui eu tenho, por exemplo, o conceito de distrito de inovação é aproveitar uma região geográfica e usar a inovação para aquecer a economia daquela região. Né? Então, Barcelona é uma referência disso, né? Boston, onde a gente tem lá Harvard, MIT, existe o Distrito de Inovação, então é todo um ecossistema de inovação que se forma ali naquela região. A cidade do Porto ali também tem um conceito de Distrito de Inovação. No Brasil, a gente tem a referência do Porto Digital, né, que eu tenho grandes amigos ali do Porto, lá em Recife, que você começa a pegar uma região, né, o Recife Antigo, e você começa a usar os prédios que eram abandonados, enfim, fazer toda uma recuperação dos prédios para receber o ecossistema de inovação, aquece a economia ali, trazendo organizações que começam a despontar até no cenário global. E aqui é um exemplo, depois quem quiser dar um Google, um projeto de distrito de inovação em Porto Alegre, né, que eles chamaram de Pacto Alegre. Chamam pacto porque é um termo de adesão às organizações, os atores que querem se envolver acabam entrando dentro do programa do Pacto Alegre aqui. Então, você enxergar que a sua organização tem a sociedade, mas geograficamente, dentro da região onde ela atua, ela pode fomentar, colaborar para o desenvolvimento de um distrito de inovação. Bom, era isso que eu tinha que apresentar para vocês, né? Eu sempre, quem acompanha meus posts, eu sempre falo de que inovar é preciso, precisamos, podemos e devemos. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Eu vi um post agora recente que a gente subiu, a gente agora é 62 no ranking de inovação, a gente era 66, uma das 7ª economia do mundo, sendo ainda 62, é muito pouco para um país como o Brasil, e a gente é o 81º em competitividade. Então, a gente tem as pessoas falam assim, Jörg, você não fica frustrado? Eu falo, fico um pouco, mas para quem quer inovar, esse país é um playground. A gente tem muitas oportunidades, o inovador, o empreendedor, ele é caçador de problemas e ele vai tentar desenvolver soluções para isso. Basicamente é isso. Rafael, a bola está contigo e a gente começa aqui nosso ping-pong, o bate-papo com o pessoal. Muito bom, Jörg. Sensacional. Conceitos valiosíssimos, tanto para colaboradores de organizações que estão nos acompanhando aqui no Zoom e no YouTube, e também para nossas startups. Muito bom mesmo. Nós temos algumas perguntas, Jörg. É um momento importante para a gente discutir os termos, né, que foram abordados por você. Primeira pergunta do Márcio. Ele pergunta: quais os KPIs importantes para garantir que a cultura de inovação seja acompanhada em seus movimentos e ações e garantir a importância do tema junto à alta direção em empresas mais tradicionais? Bacana. Bom, eu vou pegar aqui voltar aqui no framework. Então, por exemplo, o que o pessoal tenta fazer, às vezes, é pegar a régua antiga e tentar usar num conceito novo. Então, eu estou falando que basicamente é o seguinte: o pessoal quer fazer ROI de inovação, que é meio estranho, né? Mas, enfim. O que você tem que entender é que um programa de inovação, eventualmente você vai sair com algo que vai gerar impacto, vai gerar receita para a sua organização. Mas isso é um dos componentes, não é o componente.
talvez um grande componente é o tema dessa nossa apresentação, é gerar a cultura de inovação dentro da organização. Então, a partir do momento que os colaboradores são convidados a participar de um projeto de inovação e eles ajudam num processo de ideação, modelagem, prototipação, validação, scale-up de algum projeto de inovação, ele está gerando cultura. Se ele, por exemplo, você tem indicadores de modelos contratuais aderentes, processos aderentes, né, principalmente na área de departamento jurídico, suprimentos, a questão de você ter os colaboradores incentivando e dando ideias para os seus programas de inovação, é outro indicador. Então, eu não teria um indicador, eu teria vários componentes, sub-KPIs, que somados geram um KPI maior de inovação da organização. Tá? Mas cada organização vai encontrar o seu modelo. Mas o que eu falo é, evitem ter aquela velha indicação de retorno de investimento. Lembra, tem risco, né? Óbvio que você quer que a maior quantidade de iniciativas saiam lá na boca do funil, no final, mas se você só olhar isso, você está matando o seu próprio programa. A médio e longo prazo, as pessoas vão ficar desestimuladas e o seu programa vai se pulverizar. Muito bom. A segunda pergunta, Yogi, é do Thomas. Tenho notado uma certa mudança na Rede Globo. Saída de grandes contratos na área de futebol, novelas em declínio, não vai mais transmitir Fórmula 1. Agora tem a plataforma Globoplay. Minha pergunta é, a Rede Globo está fazendo Creative Destruction? Eles estão com programas lá, né, de Creative Destruction, sim. Eu tenho até dentro da própria universidade, da PUC, existem alguns programas junto com o Globo Dados, mesmo os hackathons que eles têm desenvolvido. Óbvio, né, que talvez essa movimentação deveria ter acontecido um pouco mais lá atrás, para evitar, inclusive, os impactos que estão acontecendo agora. Mas sim, eles estão fazendo programas, são programas significativos, mas, de novo, né, talvez quando estava uma situação mais confortável, era o momento. Aliás, eu recomendo isso para não é só a Rede Globo, qualquer organização. Quando você acha que não precisa inovar, é a hora que você precisa começar a inovar. Se você fizer só quando você entra no momento de desafio, você vai ter menos recurso, você vai ter um tempo pressionando você para fazer isso. Então, o momento é quando você está bem, para você continuar estando bem. Então, essa é a dica aí geral. Aquele conceito de matar o próprio negócio, né, Yogi? Eu adoro falar isso, né? O Ótimo. Rafael já viu. Sim, mate Sim. o seu modelo de negócio antes que alguém o faça. Aquele conceito bimodal, né? O motor 1 e motor 2. É isso, Vamos isso. para outra pergunta. Vamos lá. Tá. Do Márcio. Como especialista em matchmaking, né, que ele se refere à conexão entre startups e corporações, como você vê o tema de inovação aberta para as startups? As dores indicadas pelas empresas muitas vezes querem soluções para dores pontuais e as startups querem escalar. Como atrair as startups para modelos menos escaláveis, mas que elas tragam a inovação? Ótima pergunta. Bacana. Lembra que quando eu falei de pensar num programa de inovação, a gente tem que trazer a cultura de inovação. Hoje, na maioria das organizações, quer pegar a startup aqui, ó, como quase sendo um fornecedor. Eu tenho fomentado muito que os programas de startups na indústria consigam enxergar as startups em qualquer nível de maturidade e criar aqui os modelos para poderem fazer isso. Com isso, uma organização ajuda o desenvolvimento de uma startup, né? Ela pode também depois, eventualmente, ter um equity dentro de um round de investimento, porque ela já começa a ter um relacionamento forte, ou ela pode até fazer um merge acquisition e inserir isso dentro do seu portfólio de produtos, né? E entender que essa dinâmica... Esse desenho é simplesinho, mas ele fala muito, né?
Então, só para ter uma ideia, eu nem citei na minha apresentação, mas quem entendeu essa questão de nível de maturidade tecnológica foi a NASA. Isso aqui é um modelo que a NASA usou quando começou a corrida espacial, para entender, estou pronto para botar um homem dentro desse foguete aqui e o cara não morrer explodir no espaço. Então, os TRLs, né, que vem de Technology Readiness Level, vai de 1 a 9. 1 é quase aquela fase lá do conceito, da ideia, e o 9 já pronto para ir para o mercado. Então, isso daqui é a base. E é o grande problema hoje, que a gente enxerga muita organização querendo contratar fornecedor, uma startup como se fosse fornecedor, e devia estar enxergando o contexto todo aqui da dinâmica de um desenvolvimento de projetos de inovação. Vamos lá, Perfeito. Rafael. Mais uma pergunta. A grande maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. Como aproximar o ecossistema dessas empresas que estão lutando no dia a dia para sobreviver? A Quem que agenda de falou? pequenas empresas mudou com a pandemia? Quem fez a pergunta aí, O Rafael? Márcio. O Márcio fez Márcio. duas, três perguntas, ótimas perguntas. Legal. Obrigado, Márcio, de novo por essa super pergunta legal. Vamos lá, eu posso responder essa tua pergunta de duas formas. Olhando para a pequena e média empresa, ela tem uma maior facilidade, ou deveria ter, uma facilidade e agilidade que uma grande organização não tem, e se inspirar no modelo de startups. Esse é um modelo. A outra, ela se conectar com startups através do quê? Às vezes, assim, nossa, só minha empresa sozinha, talvez eu não tenha como criar um programa de inovação. Eu tenho incentivado a criar os consórcios de inovação. Então, pegue as 6, 10 pequenas e médias empresas e cria o seu hub. Né? É como se fosse um cooperativismo de ambientes de inovação. Então, você consegue fazer isso. Não tem desculpa para não inovar. Eu acho que hoje a gente tem modelos, ou devemos ser criativos para criar modelos para viabilizar isso. E mesmo as pequenas e médias empresas, eu também incentivo a relação com universidades, com núcleos de inovação tecnológica, centros de pesquisas, porque as universidades também não precisam dessa interação também com as pequenas e médias empresas. Então, procurem também, não só startups, mas pequenas e médias empresas, as universidades também para interação. Ótimo, respondido. Pergunta do Rafael agora, Iog. Iog, quais os principais elementos para desenvolver uma cultura de inovação forte em um ecossistema de inovação? Bom, eu vou falar assim, primeiro a gente precisa sensibilizar a alta gestão da organização. Se você não sensibilizar a alta gestão, você vai ficar lá tentando apresentar o seu projeto de hub, o seu programa de aceleração de startups. Você precisa criar o senso de urgência, e aqui você está falando com um ex-executivo, conselheiro de empresa hoje. Então, como às vezes eu tenho o chapéu de um lado e o chapéu do outro, fica fácil falar isso. Precisa criar o senso de urgência. Então, incentivar a alta gestão da organização, a conhecer outros ecossistemas, visitar empresas inovadoras, participar de congressos ligados ao tema. Isso vai criar o famoso mal-estar da alta gestão, que ele vai sentir que ele está para trás. E aí é a hora que você vai apresentar o seu programa, o seu projeto. Então, para mim, é um trabalho de preparar o terreno lá na alta gestão para você depois fazer o seu projeto de cultura. Sem isso, não adianta. Vamos para mais uma pergunta. A pergunta do Anderson, da Anfacer. Como construir um conceito de cultura de inovação setorial? No caso, inovação aberta. Ele está Legal. perguntando se a inovação aberta é a melhor forma de construir um conceito de cultura de inovação setorial. Vamos lá. Vou dar 2 exemplos para vocês falando sobre setorial.
Mercado de mineração, por exemplo, criou o Mining Hub. O que é o Mining Hub? São empresas, entre aspas, concorrentes de mineração, que criaram esse hub, onde eles criam esse ambiente favorável, e aí eles criaram uma governança para, assim, tem uma ideia bacana, surgiu uma startup legal. Qual é o procedimento? Como é que as empresas vão interagir? Então, criaram isso. Outro movimento é eu sempre confundo se é Future Energy ou Energy Future. Eu acho que é Energy Future. É um consórcio de operadoras e empresas da área de energia que estão usando recursos da ANEEL, né, do Fundo Setorial para inovação do Fundo Setorial de Energia, para fazer relação com startups. E é super legal porque você vai ver lá uma Enel, uma Light, enfim, ou outras empresas concorrentes, entre aspas, criando um ambiente compartilhado. E o que é legal? Que eles estão compartilhando o custo disso também. Então, tem outra pegada aí. Isso, às vezes, a gente dá um nome de coopetição. É quando você coopera com o seu concorrente. Última pergunta, Yogi. Mais uma do Márcio. Você entende que a posição de conselheiro de inovação estará em alta nos conselhos das grandes empresas? E onde encontrar? Vamos lá. Dentro da formação dos conselhos, existe o papel do conselheiro independente, né? Então, o conselheiro independente tem mais ou menos uma missão de trazer esse viés da inovação, de um ar mais fresco, né? Oxigenar um pouco as ideias. Então, um pouco do que eu faço é isso. Mas eu estou falando que pode ser melhor do que isso. Pode ser que você crie um Innovation Board, um comitê consultivo de pessoas ligado à inovação dentro do ecossistema, que vai ajudar o conselho de administração e o comitê de inovação. O comitê é formado por o comitê é multidisciplinar, mas é um comitê interno da empresa para gerir a governança da inovação da empresa. Então, eu vejo que vai ser o caminho, sim, das organizações começarem. A gente tem vários sinais que isso é super salutar para as organizações daqui para frente. E esse processo que a gente viveu, né, da questão da quarentena, das organizações tiveram que, de alguma forma, se reinventar, vai acelerar esses processos dos innovation boards e dos conselheiros de inovação. Excelente, excelente, Og. Pessoal, estamos encerrando agora o nosso momento de perguntas e também encerrando o nosso webinar super especial sobre cultura de inovação com o Ricardo Yogi. Yogi, muito obrigado pela parceria, obrigado por mais uma contribuição sensacional com o nosso programa. Deixa um último recado para quem está nos acompanhando. Bom, primeiro agradecer, né, ao Conecta, a Rafael, a Amanda, que está também dando apoio aqui. Sempre um prazer estar ajudando a crescer o nosso ecossistema brasileiro de inovação. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, né? É super importante vocês tentarem trabalhar essa questão da cultura de inovação dentro das organizações. Esse material aqui que eu trouxe para vocês, o Conecta vai compartilhar com vocês também. Fiquem à vontade para usá-los e tentem se conectar a todos esses atores aí do ecossistema, que é muito importante. Então, existe uma grande troca de boas práticas, experiências. E o que a gente precisa é crescer esse bolo, né? Botar o Brasil como um player global dentro do ecossistema global de inovação. E agradecer aí, eu estou vendo vários amigos aqui, né? Agradecer a presença, muitos lifelong learners aí, legal. Vamos em frente, que a gente tem muito trabalho para ajudar o ecossistema. É isso, trabalho em rede, colaboração. Muito obrigado mais uma vez, Yogi. Obrigado a todos que nos acompanharam, tanto aqui quanto no YouTube. Obrigado pela participação de todos. Espero que todos tenham gostado. O Conecta Startup Brasil
irá fazer muitas ações como essa de fomento à cultura de inovação no nosso ecossistema. Fizemos uma primeira ação na semana passada com o Startup Mundi, onde algumas empresas do nosso programa do Conecta participaram dessa imersão de um jogo que simula a cultura de startup, e hoje trouxemos o Ricardo Iogli para falar de cultura de inovação. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Depois enviaremos essa apresentação para todos que se inscreveram. Uma boa noite para todo mundo e um bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, gente.